Olá, tudo bem? Meu nome é Renan. Hoje eu vou falar de Flutter. Fui chamado aqui para o DevFest Portugal para compartilhar com vocês sobre alguns desafios específicos que eu tive com Flutter, ah, principalmente relacionados a coisas scrolláveis, scroll views, basicamente. É um tanto específico, mas eu confesso que é um pouco interessante, então assiste aí. Ok, Scrolling Techniques for Flutter Desktop. São algumas técnicas avançadas que é possível usar, mas primeiras coisas primeiro. Meu nome é Renan Araújo. Eu moro aqui no Porto há um tempo. Eu sou brasileiro, obviamente, como vocês podem dizer pelo meu sotaque. E eu trabalho como engenheiro open source na empresa Vergo Ventures. Então, basicamente, ajuda a manter. Meu trabalho é manter coisas, ferramentas que a empresa disponibiliza publicamente para as pessoas usarem. Obviamente, a grande maioria delas são Flutter ou Dart. E eu trabalho também, trabalho uh, como um contribuidor open source de um coletivo chamado Bluefire, e a gente mantém algumas bibliotecas, ferramentas, etc. também em volta do ecossistema Flutter. Esse é meu Twitter, meu site, se você quiser mais informações, alguns pacotes que eu criei, ou eu ajudo a manter, estão listados aí: Flame, PhotoView, Bitmap, Cached Value, Swaze, FlameRive. Ok, uma coisa que eu realmente gosto e trabalho com não só por acidente, mas é que eu realmente amo fazer, é trabalhar com interfaces de usuário de aplicativos, basicamente. E independente da linguagem, independente da plataforma, eu gosto de interface de usuários e codar interface de usuários. E quando você trabalha com uma coisa desse estilo, você tem alguns desafios específicos, mas para mim o mais complexo e que pode requerer bastante complexidade caso você queira um comportamento que não é comum, é scroll. Se você você tem algumas necessidades específicas, o scroll pode te impactar bastante. Isso porque a performance do scrolling de web pode definir para o usuário qual a qualidade da performance daquele aplicativo. Então, se você tem alguma espécie de lagging durante o scroll, você vai ter lagging em qualquer interação do usuário. E isso também é caracterizado pelo fato de que o scroll hoje é o gesto mais básico do usuário em relação a qualquer aplicativo. Por exemplo, quando Steve Jobs demonstrou o iPhone pela primeira vez e as capacidades touchscreen do iPhone em 2007, a primeira coisa que ele fez foi quando ele pegou o celular na mão é abrir a tela de contato e fez o scroll. E todo mundo aplaudiu quando ele scrollou pela primeira vez usando o dedo. Então essa é realmente o gesto e a interação do usuário, talvez uma das mais importantes, se não a mais importante. Ah, Justamente porque requer muita coisa do device quando está acontecendo. Então, muita coisa acontece dentro do device quando o usuário simplesmente scrolla. Parece uma coisa simples, mas não é. O device tem que entender qual é o gesto do usuário, tem que entender e responder de uma maneira, obviamente, responsiva. Então tem algumas coisas que precisam ser consideradas. A Flutter tem algumas APIs que ajudam a detectar as fases desse gesto. Então você tem o próprio gesto do dedo na tela. Você tem as animações. Você pode customizar qualquer a física do scroll. Então basicamente quando o usuário começa a scrollar, solta o scroll e tem aquele efeito de scroll contínuo, entre outras coisas. Então, tem muita coisa, é uma coisa complexa, mas a gente toma como garantido esse tipo de gesto. E, ok, na maioria das vezes a gente toma garantido porque as APIs de scroll normalmente são muito, muito fáceis. No caso do Flutter, é basicamente uma list view, você coloca cada item como se fosse definitivamente uma lista. O código representa bem visualmente o que vai acontecer. Ah, Cada item é colocado verticalmente e pronto. Todo o trabalho de gesto, física, etc.,
é dado pelo Flutter, ou por qualquer outra framework parecido, de uma maneira transparente. Ok, mas caso você precise sair desse território básico, existem algumas APIs que podem ser extremamente úteis, caso você queira fazer algumas coisas como eu vou explicar aqui que eu tive que fazer. Ok, mas por que a gente precisa falar dessas APIs mais avançadas? Bem, basicamente, se você. A maioria das pessoas não vai precisar mexer com essas APIs nunca. Mas se você precisar, você vai, você vai ser muito grato de estar assistindo essa apresentação. E isso vem, ok? Eu vou explicar como que o porquê que eu precisei desse tipo de API. E isso é através de uma história. Essa história é I like big tables and I cannot lie, que é basicamente a história em que eu tive que criar uma interface de usuário de uma spreadsheet, tipo um Excel da vida, usando Flutter Desktop para, mesmo tendo tantas células e tantos elementos visíveis no scroll, ter uma taxa de quadros razoável, mesmo em telas 4K, que quando você mira o desktop, no caso do Flutter, o tamanho do viewport impacta bastante a performance do scroll. Então, isso é basicamente o que eu tive que criar. E é o resultado. O resultado foi muito bom. É o aplicativo da Rose, que é uma empresa, uma startup que é basicamente uma spreadsheet. Ok. E detalhando um pouco mais do desafio. Ok. Mais de uma tabela por página. Ok. A scroll é em duas direções, então como você pode ver numa spreadsheet. Opa, não tá. O Keynote não me ajudou aqui. Vou tentar cortar isso, hein? Voltando. Ok. Scroll em duas direções, nos dois eixos, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Às vezes combinando o gesto do usuário diagonalmente também. Milhões de data units. Isso é basicamente cada célula da spreadsheet é uma própria unidade de vida. Então tem o seu próprio conteúdo, seu próprio modelo de renderização. Cada célula. Mesmo se você combina a quantidade de colunas e a quantidade de linhas, você tem milhões de células, possivelmente. E continuous scroll. Ok, então quando você está selecionando as células, a sua seleção chega na beirada da tela e automaticamente começa o scroll. Ok, a primeira API que a gente vai olhar para entender como funciona o scroll no Flutter são as slivers. Quem trabalha com Flutter provavelmente já ouviu falar disso, que é um conceito um tanto complexo, mas para entender scroll tem que entender sliver, nem que seja o mais básico. E para entender sliver, a gente tem que falar num conceito bem legal que chama render objects. No Flutter, a gente tem os widgets. Widgets são coisas, especificações que o usuário escreve para o usuário, que o programador escreve para compor uma tela. Então, por exemplo, nessa aqui a gente tem um listener, um stateless widget, um stateful widget, e esses elementos, como por exemplo uma row e os widgets de texto. Então, basicamente, aqui é uma tela em que o usuário está compondo, desenvolvedor está compondo, e o framework toma a responsabilidade de pegar essa receita que o desenvolvedor escreveu e realmente criar os elementos na tela. E esses elementos na tela sobrevivem através dos render objects. Então, programadores, os seres humanos escrevem os widgets e o framework é responsável por fazer essa receita, essa prescrição
que foi escrita, transformar na coisa que realmente vai representar os elementos na tela, que são, por exemplo, ali temos o listener, o render flex, que representa a row, e o render paragraph, que representa texto, e no caso do render image também. Ok, então essa é uma frase bem famosa no mundo Flutter, que significa constraints descem constraints descem a árvore, ou seja, você tem uma árvore de widgets, os widgets mais em cima especificam qual que é o range de tamanho que cada widget filho pode assumir. Então, um widget pai fala para o filho que pode assumir de tantos pixels a tantos pixels, o tamanho mínimo, o tamanho máximo, e os widgets filhos são responsáveis por responder aos ancestrais quais são os tamanhos efetivos que foram escolhidos. Então, um widget ele pode escolher o seu próprio tamanho, baseado também na informação dos tamanhos dos filhos dele mesmo. E cada widget é responsável por setar a posição de cada widget filho. Então, basicamente, como funciona o layout no Flutter? Você tem uma row, que é basicamente uma linha no Flexbox, é responsável por dizer para os filhos qual tamanho cada um pode assumir, cada filho vai assumir o seu próprio tamanho, e depois o widget pai é responsável por colocar cada elemento da row numa posição da tela, numa coordenada em específico. Ok, mas esse tipo esse modelo de layout é chamado de protocolo Box Protocol, que é a descrição, basicamente a descrição de tudo que eu acabei de falar aqui. Quando você tem essa comunicação entre elementos, sempre na computação, quando você tem comunicação entre elementos de software, você tem um protocolo. No caso, o protocolo é o Box. Ok, mas quando a gente tem scroll views no Flutter, é outro protocolo. Não é Box mais. São outros parâmetros que estão em jogo, não é coordenada x e y, não é tamanho, altura e largura. É tudo feito para uma espécie de layout que é mais fluido, flexível. Então a gente tem outro tipo de constraint, que são as sliver constraints, que tem muito mais informação, além de tamanho máximo e tamanho mínimo, tem informação da posição de cada sliver em relação ao viewport. E também os filhos respondem aos pais não tamanho, mas sliver geometry, que é análogo ao tamanho, mas são algumas informações a mais, como por exemplo, qual que é o tamanho que aquela sliver vai assumir no eixo de scroll. Então, se aquela sliver receber algumas informações, através daquelas informações ela consegue definir que ela vai assumir 200 pixels, 300 pixels de altura numa scroll view vertical, por exemplo. E o viewport, que é basicamente o widget responsável por um contexto de scroll, define a posição de cada sliver em relação a ele mesmo. Então, ok, é basicamente assim que funciona. Cada quadrado que a gente está vendo ali colorido é uma sliver. E a gente tem o viewport, que é essa parte tracejada. E o viewport passa a sliver constraints para os filhos, então nesse caso aqui, vamos tomar em conta que a sliver, o ponto de vista que a gente está olhando aqui é a sliver vermelha. A sliver vermelha recebe a constraint de que ela está um pixel abaixo do viewport, então ela está fora do viewport. A própria sliver pode definir que ela não vai renderizar nada, ou que vai assumir um tamanho diferente, ou que não vai renderizar seu próprio conteúdo baseado nessa informação. Então isso ajuda as slivers a definir, a otimizar a performance do aplicativo por não renderizar coisas que estão fora do viewport. Assim que há o scroll, o viewport, a sliver vai receber as novas constraints e vai saber qual que é a posição dela em relação ao viewport, se ela está dentro da tela, se ela está completamente dentro da tela ou não, o tamanho da tela, a direção que o usuário está scrollando, esse tipo de coisa que está na sliver constraint. E nisso ela pode fazer algumas escolhas, como por exemplo renderizar, de fato renderizar o que precisa ser renderizado, porque está dentro da tela. E assim que o scroll passa daquela sliver, a gente tem a mesma informação anterior, e a sliver pode tomar decisões em relação a isso. Então, basicamente assim que funciona slivers. Ok. Tipos de
informações que a gente tem na Sliver Constraint. Qual a direção que o usuário está scrollando? Quantos pixels essa sliver está ocupando antes de começar o viewport, ou depois de começar o viewport, etc, etc, etc. Principalmente a última questão é, essa sliver está sendo exibida para o usuário? Esse tipo de pergunta a sliver consegue fazer e vai ter resposta com as constraints. Ok, então a gente já tem primeiro hint de solução. Cada tabela mais sliver. Se a gente fizer cada tabela mais sliver, a gente tem uma otimização de performance imensa, já que todos os seus milhões de células, seus potenciais milhões de células só serão exibidos se ela tiver no viewport. Se ela não tiver no viewport. Também ela consegue saber qual a porção dessa tabela está no viewport. E nesse caso, a gente já consegue também definir quais células renderizar. A própria Sliver consegue definir isso. E tendo esse tipo de informação, a gente não precisa renderizar todos os 2 milhões, todos os milhões e milhões de células ao mesmo tempo. Todos os milhões e milhões de conteúdo que você vai ter dentro da sua Sliver. Você pode renderizar dinamicamente conforme o viewport navega. Então, ok, a gente tem essa representação aqui de cada parte, uma sliver. Então, primeiro desafio, check. Vamos para o próximo desafio, que é ter scroll em duas direções. A gente colocou uma tabela em cima da outra, cada uma como uma sliver, mas o problema do protocolo de slivers é que ele existe para um eixo de direção só. Então a gente colocou uma tabela em cima da outra, a otimização está acontecendo somente no scroll vertical. A partir do momento que a gente scrolla uma tabela horizontalmente, a gente não está tendo essa dinâmica de carregar conteúdos conforme entra na tela. Ok, mas a solução para isso é um tanto trivial, eu diria. Que é basicamente, cada sliver tem o seu próprio scroll view horizontal. Ou seja, cada tabela é um viewport na horizontal. Ou seja, cada tabela age como uma sliver na vertical, mas na horizontal é a sua própria scroll view. Ou seja, a gente também é só aplicar as mesmas regras de carregar dinamicamente em um nível abaixo, em que você, dentro de cada sliver, você tem cada scroll view, tem um scroll view, e dentro do scroll view você tem uma única sliver horizontal. A partir disso, é só a gente combinar a scroll constraint, a sliver constraint vertical e horizontal para a gente conseguir carregar dinamicamente as coisas, as células nos dois eixos. Então, scroll em duas direções, resolvido. Ok, agora a situação complica um pouco. São milhões de células. Ok. A gente já tem as informações necessárias para saber quais são as células que precisam ser exibidas ou não, dado a coluna e a linha que está sendo que está visível. Mas como que a gente fez isso? Como que a gente carrega dinamicamente? Ok. Existem algumas APIs já construídas no Flutter que carregam dinamicamente as coisas conforme as sliver constraints. No caso aqui, a gente tem sliver list builder, que basicamente funciona assim. Nesse contexto aqui, a gente faz o lazy loading do sum pinkle rectangle através dessa função, que é content index. Então a gente está passando para sliver child build delegate. Quantos desses retângulos rosas vão existir? No caso, 1000. E a partir de conforme a gente vai scrollando, a sliver child build delegate vai executando essa closure dinamicamente e passando o índice de cada pink rectangle widget possível. Ou seja, se você em algum momento o usuário está scrollando, ele tem na tela somente 5 desses retângulos, ele só vai renderizar
os círculos retângulos que são resultado dessa função, basicamente. Ou seja, em algum certo momento pode ter somente o 990 ao 995, por exemplo, e todos os outros não estão sendo renderizados. É assim basicamente como funciona, mas o problema aí é uma direção só, e isso acontece direto na primeira camada de sliver. A gente tem duas, a vertical e a horizontal. Então a gente tem que pegar essas informações. Aqui é esqueci que eu tinha a representação dinâmica. Então é isso basicamente que está acontecendo aqui. Conforme o viewport carrega, a sliver list, que é esse retângulo rosa mais claro, consegue usar a sliver constraint para definir com que índices ela vai rodar essa função. Então temos aqui. Ok. Mas a gente tem sliver em duas direções. E a gente tem muitas e muitas e muitas células. A gente não pode renderizar. A gente tem que economizar o máximo possível de criação e destruição de células renderizadas. Ou seja, não pode renderizar nada que está fora do viewport. Quanto menos a gente trabalhar, melhor. Quanto menos o computador trabalhar, melhor. Melhor performance. Ok, então o que a gente pode fazer? A gente tem um esquema do Sliver Layout Builder que traz as constraints, sliver constraints para a camada de widget. E a gente tem uma que é a vertical e a outra é a horizontal. E a partir de um widget interno, que é o internal content, a gente pode passar essas duas sliver constraints como parâmetro. E a partir dali a gente combina as duas constraints. E a gente pode definir, combinar essas informações, que são quantos pixels começa e com quantos pixels termina o viewport em cada eixo, vertical e horizontal, combinar com o tamanho de colunas e tamanho de linhas, que inclusive linhas e colunas no spreadsheet pode ter tamanhos diferentes, então a gente não pode simplesmente multiplicar pela quantidade de linhas e colunas em um certo tamanho, a gente tem que considerar cada uma. A partir daí a gente consegue saber a informação exata de em que exata coluna e exata linha o viewport começa e termina. Essa é uma representação mais ou menos visual do que acontece. A gente tem um viewport aqui na linha tracejada de novo. E a célula, isso aqui representa um pouco como uma spreadsheet. Então as células são essas, as células renderizadas estão um pouco mais tão opacas e as outras estão um pouco mais transparentes, as não carregadas. Então conforme o viewport se move, dinamicamente a gente consegue saber que células entram na tela ou não. É isso realmente que a gente está fazendo. Resultado, é isso. Scroll mesmo em 4K a 60 frames por segundo. E o que acontece também, uma coisa que é importante notar é as células que estão em comum entre um frame e outro não são re-renderizadas. Somente as que entram na tela são construídas e as que deixam a tela são imediatamente destruídas. Então, por frame, a gente faz o menos possível. Ok? Então, a gente está renderizando facilmente milhões de células. Ok. Temos agora o problema do scroll contínuo durante uma seleção. Isso aqui é um pouco diferente. Então, em vídeo, vamos representar aqui. A gente está selecionando algumas células. Quando o usuário chega com o cursor na beirada do viewport, a gente tem que scrollar automaticamente. Mas, ok, a gente pode simplesmente definir uma função. É isso que basicamente está acontecendo. Quanto mais perto o cursor tá da beirada do viewport, a gente aumenta a velocity do scroll. Enquanto o usuário mantém o cursor em uma certa posição, a gente mantém a velocity. A gente só vai parar a velocity quando no final a gente chegar no fim do viewport, no fim da tabela. Quando não tiver mais nada para scrollar. Isso é o único jeito de a gente interromper esse tipo de gesto. Ok. Então, a API que a gente tem para isso chama Scroll Activity.
uma scroll activity basicamente descreve o estado, um estado temporário de uma scroll view em um determinado tempo. Ou seja, um análogo a isso é em gestos como de touchscreen, quando o usuário rela na tela e começa a scrollar, a gente tem uma scroll activity. Quando o usuário solta a tela e o scroll continua por um certo período de tempo, é uma outra activity. E mesmo quando o scroll está parado, é uma outra scroll activity. E, então é isso que a gente tem, essa técnica. O que a gente pode fazer aqui então é criar um novo estado de uma scroll activity e adicionar uma espécie de game loop. Um game loop é basicamente um while true que roda para sempre até a gente decidir quebrar. Nesse caso, a gente roda em cima de uma coisa que a gente chama ticker, que basicamente pega o vsync do dispositivo, ou seja, em cada frame disponível para ser renderizado, a gente cria um novo frame e vai atualizando a velocity do scroll conforme a posição do cursor. E isso é interrompido, obviamente, quando o cursor é detectado fora da zona de scroll. E meio que a gente copiou o código, emprestou o código da engine de jogos, o Flame, que eu ajudo a manter, só para essa feature. Então, basicamente, a gente meio que copiou uma engine de jogos só para adicionar essa feature. Isso é muito interessante. E basicamente a gente manda a Auto Scroll Activity, que é o nome desse estado que a gente criou, para o Scroll Controller, seja horizontal ou vertical, conforme for a beirada do viewport que a gente está detectando. E quando o usuário move o mouse para fora da zona de scroll, a gente adiciona outra Scroll Activity, que é a Idle, que basicamente não está scrollando mais, não faz nada. É isso. Então temos o resultado aqui. É uma outra API, uma API tanto desconhecida do Flutter, Scroll Activities, mas é bem poderosa caso você precise fazer alguma coisa. E ok, temos nosso quarto desafio aqui resolvido. Então o resultado desse produto, dessa história foi bem feliz. No final a gente conseguiu fazer isso, de novo, essa tela, renderizando a uma certa velocidade, uma certa performance, um tanto eu acho realmente muito interessante o que ficou no final. E o pessoal do Flutter gostou tanto que no final a gente conseguiu colocar, encaixar esse produto no próprio lançamento do Flutter para Windows. E a Rose ganhou algum reconhecimento nisso em relação ao que a gente fez no desktop. E ok, então vamos fazer uma pequena retrospectiva. A gente falou sobre slivers, uma bem interessante. A Sliver to Box Adapter, que é basicamente o que a gente usou para colocar uma scroll view dentro de uma sliver. A Sliver Child Builder Delegate, que é o que se usa para carregar itens de maneira dinâmica. A Sliver Layout Builder, que é o widget que a gente usou para trazer as constraints para nível de widget, e assim a gente combinar as informações e definir que células são renderizadas. E no final, a Scroll Activity para Auto Scroll, quando o usuário seleciona uma célula na beirada do viewport. E, ok, futuro dessas APIs. A gente tem em prospecto para ser implementado no Flutter uma Lazy Table, que é basicamente, que foi dito aqui, é uma scroll view em duas direções, com o carregamento dinâmico, carregamento conforme as coisas entram no viewport. E, ok, algumas APIs que não entraram aqui porque não encaixou na história, mas também são muito importantes no contexto de Scroll. Scroll Behavior, que define o comportamento e a aparência de Scroll em toda uma aplicação, em toda uma região da aplicação, em toda uma widget tree. Você pode definir qual é a aparência da scroll bar. Isso a imaginação é o limite somente. Também pode definir qual que é o comportamento visual
quando você tem overscroll. Por exemplo, no Android Material 12, overscroll estica a tela, estica os elementos da tela. Antes disso era um inkwell, era como se fosse um brilho, conforme você chegava no fim do scroll, via um brilho no fim da tela. Então esse tipo de coisa, você consegue customizar e criar o seu próprio, não sei, quando você fizer overscroll, aplicar um blur ou algo assim, totalmente possível. Entre outras coisas, inclusive scroll physics, que você pode definir todo o comportamento balístico da animação quando o usuário faz scroll, esse tipo de coisa, né? Assim, não tem limite para scroll physics, é uma coisa extremamente poderosa, mas também não é a coisa mais trivial, porque é uma API realmente baseada em APIs de física mesmo. Quem trabalha com jogos é bem parecido com Box 2D em alguns aspectos específicos. Exemplos de scroll physics que a gente tem é a bounce scroll physics, que é quando, por exemplo, é o que a gente vê no iOS ou no macOS, quando você tem um overscroll e ele faz um bounce com excesso do que foi scrollado. É o comportamento de overscroll, basicamente, do iOS e do macOS quando você está usando o trackpad. Page scroll physics é usada pela PageView, que basicamente usa física de molas, usa a regra de lei de Rule, eu acho que é a lei de Rule, que define que partes da tela são visíveis. Então, quando você dá um swipe, ele altera uma página inteira, não é um scroll solto como é de uma list view, por exemplo. E tem a Never Scrollable Scroll Physics, que basicamente desativa scroll enquanto essa física está ativa. Então, tem esse tipo de API é bem, bem, bem complexo. E para continuar aprendendo e ler um pouco mais sobre isso, a gente tem o vídeo do Boring Show, que é o Sliver Explained, que é um vídeo bem interessante de algumas horas, um tanto velho, alguns anos atrás, mas a API é bem atualizada. O vídeo ainda é bem atualizado, a API não mudou muito. Se você quiser aprender mais sobre Render Objects, tem um vídeo, o Guia Definitivo de Render Objects, do Creative Creator Maybe Not, e o tutorial Entendendo Constraints, que abriga um pouquinho também de slivers no site oficial do Flutter. E acho que é isso. Muito obrigado. Obrigado por ter assistido isso tudo. E é isso aí. Espero que tenha sido útil. Tchau, tchau.